2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Quero trazer uma palavra de esperança para mim e para a tua vida nesta noite. Essa foi a palavra que Deus vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar neste momento no teu coração, que traz por título Promessas de Deus. O que eu e você precisa saber para receber as promessas do Senhor. Primeiro, para que você possa receber as promessas de Deus na sua vida, primeiro você tem que crer que elas são para você. Como que você quer receber algo se você não crê? Então, para que você possa receber as promessas de Deus na tua vida, você tem que crer que elas são para você. Porque a partir do momento que você crê, o Senhor começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a preparar o caminho. Ele começa a te direcionar e colocar você na posição para receber e alcançar essas promessas do Senhor. Vou entrando, curtindo e compartilhando, por favor. A palavra do Senhor nos fala que uma das maiores promessas que Deus fez para mim e para você e para toda a humanidade, que se encontra lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a maior promessa que Deus deixou para mim e para você é a salvação. Salvação como prioridade. Essa foi a maior promessa que o Senhor deixou para nós. Então essa palavra, ela fala a respeito que a salvação, ela tem que ser a prioridade. Não é um milagre, não é uma cura, mas sim salvação como prioridade. A segunda condição que Deus determina para mim e para você alcançar as promessas do Senhor. Segundo, você tem que obedecer às condições que o Senhor te determina. E quais são essas condições? Eu quero ressaltar aqui Abraão. Abraão, lá em Gênesis 12, Deus fez uma promessa a Abraão. E qual foi a promessa que o Senhor fez a Abraão? Que diz, Deus falou a Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, para Abraão ser um pai de uma grande nação, para Abraão ser uma bênção, ele teve que obedecer às condições que Deus determinou a ele. E a condição foi sair. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia se ia para a direita, para a esquerda, para o leste, para o sul, para o oeste. Ele não sabia para onde ir. Ele simplesmente pegou a sua esposa e saiu. Muitas vezes Deus, ele não vai te mostrar, te falar para onde, mas ele vai te direcionar conforme o Espírito Santo do Senhor. Então Abraão, ele saiu. E quando Abraão saiu, o Senhor começou a escrever a história dele ali. Começou a narrar a história de Abraão. Começou a mostrar para Abraão que Deus era com ele, basta tão somente que ele confiasse e que tivesse fé. Tanto é que Abraão tem como título pai da fé. Então ele teve fé, ele confiou, ele não questionou, ele simplesmente confiou no Senhor. Vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor. Então quando Abraão começava a esmorecer, quando Abraão começava a duvidar da fé, a duvidar do que Deus tinha falado para ele, vinha o Espírito Santo e renovava ele e fortalecia Abraão para que ele não perdesse o foco. E muitas vezes é preciso que nós buscamos essa presença do Senhor para nós não perder a visão, para que nós não vamos perder o foco, que é a promessa de Deus, de como alcançar essa promessa do Senhor. Então, é preciso buscar a presença do Senhor para que o Senhor venha nos fortalecer, para que o Senhor Deus venha nos renovar, para que o Senhor Deus venha fortalecer a nossa fé e nos dar esperança para que nós possamos permanecer no propósito em prol da promessa do Senhor.
Terceira condição que Deus determina para mim, para você, para que possamos alcançar as promessas de Deus. As promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida, toda promessa de Deus vai passar pelo teste do tempo. O tempo não é para você esmorecer, o tempo é para Deus aperfeiçoar você para receber as promessas do Senhor. Às vezes para mim, para você é tempo, mas para Deus é tratamento. Então muitas vezes, todas as promessas de Deus vai passar pelo teste do tempo, pelo o relógio do Senhor. Não é na minha hora, não é na sua hora, não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus, é na hora de Deus. Então basta tão somente nós permanecermos na fé, na convicção que se Deus falou, essa promessa vai acontecer na tua vida. Que se Deus fez promessa, Ele vai cumprir. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não cumpriria, falaria ele e não velaria para cumprir na nossa vida. Então Deus, Ele quer que eu e você nesta noite renove a sua fé, renove a sua esperança em Cristo, para que Ele possa trabalhar na sua vida e para que Ele possa te direcionar no caminho, na direção, para que você possa alcançar as promessas de Deus. E as promessas de Deus vai passar pelo teste do tempo. Atos 2. Há promessas de Deus na minha e na tua vida que ela é imediata. Imediata. Como assim, irmão? Imediata. Às vezes a pessoa está no estado terminal, no último momento da sua vida, está no hospital, em estado terminal, esperando apenas a morte chegar. E vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus e prega a salvação, prega Jesus, fala do amor de Cristo, prega a salvação para aquela pessoa e aquela pessoa aceita Jesus e morre naquele momento. As promessas de Deus foi imediata para ela, porque como eu disse no início, a maior promessa de Deus na minha e na tua vida é salvação. Então se aquela pessoa aceitou Jesus naquele momento e morreu ali, a salvação e a promessa foi imediata na sua vida. Então ele morreu com Cristo naquele momento. Mas há promessas de Deus que ela dura um pouco mais de tempo. Há promessas de Deus que pode ser que ela dure 10 dias. 10 dias é pouco tempo. 10 dias eu e você consegue suportar tranquilamente. 10 dias eu e você consegue suportar. Lá em Atos 2 diz que quando Jesus subiu ao céu, quando Jesus morreu e ressuscitou e ele subiu ao céu, ele ordenou, ele falou para aqueles 120 ficarem em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Então a ordenança que Deus falar ali naquele momento é para que aquelas 120 pessoas que estavam ali permanecessem, ficassem em Jerusalém, que o Senhor iria trazer o avivamento, que o Senhor Deus iria derramar a presença do Espírito Santo ali. Teve gente que no primeiro dia foi embora, no segundo dia foi embora, teve gente que no sexto dia foi embora, no oitavo dia, teve pessoas que até no 10º dia foram embora, mas aqueles que permaneceram ali, alcançaram a promessa do Senhor e foram cheios do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que todos foram cheios do Espírito Santo e foram repartidas línguas de fogo, línguas de fogo, e todos falaram em línguas naquele momento. Então a promessa de Deus foi rápida, 10 dias é pouco tempo. Mas há promessas de Deus na nossa vida que demoram um pouquinho mais de tempo. Vamos voltar para Abraão. Abraão, para que ele alcançasse as promessas do Senhor na vida dele, ele teve que esperar 25 anos. Meus amados, vão curtindo, compartilhando, para que essa live alcance outras pessoas, para que as pessoas também recebam o convite da live e entrem na live para receber a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Vão aí curtindo e compartilhando, por favor, vão apertando a telinha aí, curtindo. Então, as promessas do Senhor, a promessa para Abraão demorou 25 anos. Esperar uma promessa de Deus por 25 anos é muito tempo.
se você não estiver no propósito, se você não estiver focado em Cristo, se você não estiver alicerçado na palavra, se você não estiver com a sua vida no altar, se você não estiver buscando, orando, consagrando, você não consegue suportar tanto tempo. Mas não é impossível, porque a palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê e você está no propósito, na confiança, na fidelidade, na santidade, buscando a Deus, colocando a tua vida no altar, essa promessa vai acontecer. Abraão esperou por 25 anos. Esperou uma vida, muito tempo. Mas quando a promessa veio, foi grande, foi tremenda, onde Deus entregou a sua maior promessa, entregando Isaac para Abraão. E ali, como o Senhor havia falado, que faria dele pai de uma grande nação. E foi através de Abraão, de Isaac e dos demais patriarcas que surgiu toda a grande nação de Israel, a grande potência de Israel. Foi através da promessa que Deus havia feito para Abraão. Então, esperar uma promessa por 25 anos é muito tempo. Vamos aqui relembrar Caleb. Caleb esperou a promessa de Deus por 45 anos. Esperou uma vida, mas o Senhor cumpriu. O Senhor fortaleceu Caleb. O Senhor renovou a esperança de Caleb. Então, meu querido, não perca a esperança, porque porque a palavra do Senhor diz que ainda há esperança para a árvore cortada. A esperança é algo que traz força para você seguir na sua jornada, que te traz força para você seguir em frente. Então não esmoreça na fé, busca o Senhor em oração, em consagração, que o Senhor vai abençoar a tua vida, o Senhor vai te abençoar. Então nós temos que confiar e descansar no Senhor. Quando aqui nos fala, quando eu citei Caleb, ele esperou por 45 anos. Mas o Senhor vinha fortalecer a fé de Caleb. O Senhor abençoou a vida de Caleb. Tanto é que Caleb foi o único que entrou na terra prometida. A promessa Deus havia feito a Moisés, que tão somente se o povo permanecesse na fidelidade, eles iriam alcançar, entrar na terra de Canaã, mas devido à murmuração, devido ao pecado, devido à queda do povo de Israel, todos fracassaram. Somente Caleb entrou na terra prometida. E Deus não quer que você fracasse. Deus quer te entregar a bênção. E Deus, eu quero citar aqui para vocês lá em Salmo capítulo 14, que diz assim, que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Então o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde e quando nós vamos suportar o tempo da promessa. Ele sabe até quando você vai aguentar, vai esperar esse tempo. Mas não esmoreça na fé. Não entristeça, não murmure, não blasfeme, mas continua perseverando, continua orando, continua adorando o nome do Senhor. Quarta condição que Deus determina para mim e para você, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Não desista nunca de lutar. Não desista nunca de perseverar. Não desista nunca de buscar por essa promessa. Agora, lutar não significa perseverar, não significa imobilismo. É você se manter firme, sem se desviar do foco. É você manter fiel, é você se manter orando, consagrando, orando a Deus, buscando, lendo a palavra, jejuando, perseverando, sem se desviar. Para que Deus possa entregar a promessa o qual você tanto almeja. Então, é se manter firme sem se desviar. É se manter firme sem perder o foco, sem perder a visão da promessa. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós consagramos a nossa vida, Deus nos faz triunfar. Deus nos faz confiar e nos faz acreditar naquilo que Ele nos falou.
Repetindo para vocês, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que fiel é esta palavra. Fiel é a palavra do Senhor na nossa vida. Então, quinta condição, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor. Quinta condição que Deus determina para mim, para você, alcançar as promessas do Senhor. Te prepara. Te prepara para lutar. Vai ter luta, vai ter desgaste físico, desgaste emocional, vai ter dor, vai ter prova, mas permaneça firme. Permaneça confiando que Deus vai te sustentar, que Deus vai te fortalecer. Vai ter desgaste físico, desgaste emocional, mas não temas, o Senhor será contigo. Não apavore, não perca a esperança, não perca a fé, mas confie em Cristo, confia que o Senhor vai te abençoar. Ele é fiel. Grande é a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Mesmo nós não merecemos. A palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel. Mesmo nós não sendo fiel, Ele permanece fiel. Então, te prepara para lutar. E como que nós vamos lutar? Orando, jejuando, consagrando a nossa vida e colocando na posição. Sexta condição que Deus determina para mim e para você alcançar as promessas de Deus. Aprenda, meu querido, que elas vão vir por etapas. Deus não dá tudo de uma vez só. É um pouco hoje, um pouco amanhã, é um terço hoje, 2 terços amanhã, 10 terços amanhã, até se tornar todo 100%. Por que que Deus faz isso? Sabe por que que Deus não entrega tudo de uma vez, que seja a promessa de Deus? Sabe por que que Deus não entrega tudo de uma vez só? Voltando lá em Salmo 114, que diz: porque Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Então Deus não quer que as promessas dele virem maldição na sua vida. Como assim, irmã? Muitas vezes, sabe por que que Deus não dá tudo de uma vez, tudo de mão beijada? É preciso ter esforço da sua parte, é preciso ter perseverança da tua parte, porque Deus sabe que muitas vezes, se Ele te entregar tudo de mão beijada, tudo na mesma hora, muitas vezes a pessoa até desvia. Por que que Deus dá um pouco hoje, um pouco amanhã, até tornar um todo 100%? Porque Deus não quer que as promessas dele virem maldição. Sim, ele quer que as promessas dele sejam bênção para a tua vida e não maldição. Porque nós temos que estar preparados. Essa é a escola de Jeová. O deserto é o trajeto, é a escola do Senhor para te preparar, para alcançar, para receber as promessas do Senhor. É um pouco hoje, um pouco amanhã, até chegar ao todo 100%. Você já percebeu que quem joga nessas mega cenas aí da vida aí, que ganha, na maioria das vezes, bota tudo a perder em prazo de meses, ou dias, ou mês? Por quê? Porque não tem estrutura, não tem respaldo, não sabe administrar aquilo que entregou nas mãos. Então, é semelhante isso. Deus, Ele quer te entregar as promessas, mas Ele quer que você esteja preparado para receber essa promessa, para que você não venha jogar fora, para que você não venha desvalorizar aquilo que Deus te entregou. Então, por isso que toda promessa vai passar pelo teste do tempo. Toda promessa vai passar pelo teste do tempo. Isso aí é inegociável. Isso aí é algo que vem para mim, para você, para qualquer pessoa. Toda promessa vai passar pelo teste do tempo para que nós possamos ser gratos, para que quando ela chegar nós possamos agradecer a Deus, para que quando ela chegar nós temos aquilo como um triunfo, um troféu da parte do Senhor e venha ser grato ao que o Senhor está nos entregando. Então toda promessa ela vai passar pelo teste do tempo. E aprenda, meu querido, a sétima condição que Deus nos estabelece nesta hora, para que eu e você venhamos receber as promessas do Senhor. Toda promessa, ela só vai acontecer na minha e na tua vida através de Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro meio.
Jesus, ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então toda promessa para acontecer, para se manifestar na minha e na tua vida, vai ter que passar pelo Senhor Jesus. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Isto é, significa que se você não acredita em Jesus, que se você não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, significa que se você rejeitar Jesus, significa que você não quer Jesus, não tem promessa de Deus para a tua vida. Não tem promessa de Deus para você. Então toda promessa ela vai ter que passar pelo Senhor Jesus. Ou seja, temos que estar nos pés em adoração, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Temos que estar focados em Cristo, para que as promessas dele venham acontecer na minha e na tua vida. Não tem outro caminho. A palavra do Senhor diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não tem promessa de Deus na tua vida se você não tem Jesus como teu Salvador. É forte, sim, mas é cura para tua vida, é cura para tua alma. Então significa, tá afastado dos caminhos do Senhor, tá no lamaçal do pecado, tá na prática do pecado, tá fazendo coisas que não agrada a Deus, tá pecando, tá fazendo coisa que entristece o Espírito Santo. Se não se converter, se não colocar a tua vida no prumo, na direção, no propósito que Deus quer, não tem promessa de Deus para tua vida. Então te conserta, entra na direção que Deus te quer, entra no caminho e mude os teus conceitos, mude a forma como você leva a tua vida. Não é de qualquer maneira que Deus te quer, não é de qualquer maneira que Deus vai te fazer promessa, não é de qualquer maneira que Deus vai cumprir as promessas. É preciso uma posição de conserto, mudança, conserto de vida, de comportamento, de atitude, de fala, de postura. Seja você homem ou mulher, te conserta. Entra no prumo, entra na direção que Deus assim fará promessas na tua vida. Vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Promessas de Deus. O que eu e você precisa saber para receber as promessas do Senhor? Para que você recebe as promessas de Deus? Você não recebe as promessas de Deus para você ficar presunçoso, orgulhoso, achando que é o melhor que todos. Não, meu querido. Você recebe as promessas de Deus apenas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então Deus nos faz promessa somente para que o nome do Senhor seja glorificado. Significa que quando ele cumprir as promessas de Deus na tua vida, o nome dele será glorificado, o nome dele será exaltado com toda honra, com toda glória. Então as promessas de Deus na minha e na tua vida, elas só podem acontecer através de Cristo, e elas são para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não tem outro meio. Então as promessas de Deus é para que o nome do Senhor seja glorificado. Abraão creu contra a esperança. Como que Abraão creu contra a esperança? Como que Abraão conseguiu esperar por 25 anos? Dando glória a Deus. Quanto mais você glorifica, quanto mais você o adora, quanto mais você se santifica, quanto mais você entra na posição que Deus te quer, ele te fortalece, ele te renova, ele te dá força para suportar e esperar o tempo da promessa se cumprir. Então, quando Abraão começava a esmorecer na fé, quando Abraão começava a vacilar a sua fé, o Espírito Santo vinha e fortalecia ele, renovava ele, fortalecia a fé dele e ele glorificava o nome do Senhor. Foi assim que Abraão conquistou as promessas do Senhor, sendo fiel, glorificando, perseverando, lutando, entrando na direção que Deus, no propósito que Deus tinha com ele, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Quando a promessa aconteceu, ele pôde ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é fiel. Então esperar a promessa de Deus muitas vezes pode ser
pode ser dolorido às vezes, mas não olha para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor Jesus, que Ele é a sua fortaleza. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar força para permanecer, para receber as promessas de Deus. E eu quero te dizer, meu querido, assim como Abraão, assim como Caleb esperou muitos anos para alcançar as promessas de Deus, eu quero te dizer que não perca a visão, não perca a visão da promessa. Toda promessa, ela vai passar pelo teste do tempo. Toda promessa, ela vai passar pelo relógio do Senhor, pelo relógio de Deus. E o relógio de Deus não é na minha hora nem na sua hora. O relógio de Deus é no tempo e na hora do Senhor. Então permaneça confiante, permaneça perseverante, que Deus vai te abençoar. Eu quero te dizer mais uma vez aqui, fortalecendo essa palavra, o tempo é um instrumento que Deus usa para fazer você alcançar as promessas do Senhor. Ele vai usar o tempo como instrumento para que você possa estar alicerçado, preparado para alcançar as promessas de Deus. E eu quero te dizer mais. Quando as promessas de Deus se cumprirem na tua vida, todos que estão ao teu redor será abençoado por tua causa. Ou seja, a tua família será abençoado por tua causa quando as promessas se cumprirem. O teu marido será abençoado por tua causa quando a promessa de Deus se cumprir. A tua esposa será abençoada por tua causa quando as promessas de Deus se cumprir. Todos que estiverem em volta de você serão abençoados pela promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Significa que, se Deus te fez promessa, quando ela acontecer, todos serão abençoados por tua causa. E o nome do Senhor será glorificado e enaltecido, adorado, reverenciado, porque todas as promessas ela tem que passar pelo Senhor Jesus. Toda promessa, ela só acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Receba essa palavra da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.